E agora vamos conversar com Lucas Ferraz, que é sócio da Global Intelligence Analytics e ex-secretário de Comércio Exterior aqui do Brasil. Lucas, mais uma vez, bem-vindo ao Mercado Aberto. Estamos chegando ali àquele prazo derradeiro de 15 de julho para Donald Trump decidir, afinal, se aplica essa tarifa de 25% sobre o Brasil. Qual o seu palpite? Dá para reverter esse quadro? É muito difícil? Dá para ampliar a lista de exceções ou então reduzir um pouco essa tarifa? O que é possível fazer? Bom dia, Amanda. Sempre um prazer, estar aqui com você. Eu começo a minha fala fazendo uma provocação, As tarifas do Trump são piores do que as nossas, Porque o governo brasileiro vai numa linha muito interessante de expor, ao governo americano os malefícios causados por tarifa, seja a questão da desrupção de cadeias de suprimentos internacionais, de criação de ineficiências operacionais na indústria americana e em última instância, prejudicando o próprio consumidor. Mas o nosso país também é muito pródigo em impor tarifas. Temos a média tarifária entre as mais altas do mundo, cobramos tarifas sobre automóveis de 35%, máquinas e equipamentos entre 20% e 30%, quer dizer, é muito dado, todo esse jogo. Com relação àquilo que pode ser esperado dessas investigações, o resultado propriamente dito, eu confesso que sou um tanto cético em relação à possibilidade dos Estados Unidos simplesmente desistir de aplicar essas tarifas, tanto da primeira investigação de 25%, quanto da segunda investigação, que colocaria ali, adicionaria mais 12,5%, totalizando 37,5% sobre 30% daquilo que nós exportamos para os Estados Unidos, o total exportado para os Estados Unidos em 2025. Fato é, Amanda, que desde 2 de abril de 2025, quando foi anunciado o chamado Liberation Day, o Brasil teve muito tempo para negociar com os Estados Unidos. Naquela época, o Brasil tinha ficado com a tarifa de 10%, que estava no chamado nível basal. O Brasil estava muito bem relativamente aos seus pares. A União Europeia tinha ficado com a tarifa de 20%, a China tinha ficado com a tarifa acima de 30%, o Brasil estava lá com 10%. E o governo brasileiro dormiu no ponto, seja porque estava confortável com o nível tarifário, ou talvez porque entendesse que talvez uma via melhor do que a negociação propriamente dita seria polarizar com o governo americano, seria provocar o governo americano e, de alguma forma, angariar aí algum tipo de dividendo político. Foi assim, por exemplo, na cúpula dos BRICS, em julho do ano passado, quando soltamos ali um comunicado hostil em relação aos Estados Unidos, defendendo moeda única entre os BRICS, moeda comum para substituição ao dólar, criticando a questão do Irã, enfim, um posicionamento que, na verdade, nos custa entender se de fato ali estamos defendendo o interesse nacional brasileiro propriamente dito, ou se estamos tentando provocar os Estados Unidos e tentar, de alguma forma, angariar algum tipo de benefício político. O resultado veio com o tarifaço em 9 de julho, uma carta enviada pelo presidente Trump, colocando ali toda a questão, não só relativa ao presidente Bolsonaro, que aí sim tem uma vertente clara de politização, mas colocando também o protecionismo histórico brasileiro, que é um irritante comercial na relação bilateral com os Estados Unidos, vamos colocar esse ponto muito claramente, que precede ao Trump. Historicamente, os Estados Unidos reclama da dificuldade de fazer comércio com o Brasil. E mais recente, eu colocaria também um outro ponto. Houve uma reunião ministerial da OMC no começo desse ano, em março desse ano, lá em Camarões, onde o Brasil também entrou em rota de conflito aberto com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos pedia para que a moratória de eletrônico, chamada moratória de não aplicação de direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas, que se renova a cada 2 anos, no âmbito dessas reuniões ministeriais que ocorrem desde a década de 90, elas simplesmente se extinguissem, porque isso gera, de fato, uma incerteza muito grande para investimentos. E o Brasil entrou em rota de colisão com os Estados Unidos, isso gerou uma ira muito grande por parte do Jamieson Greer, que ameaçou, inclusive, em off, que o Brasil pagaria caro pela posição que tomou, isso em março desse ano, quando nós já estávamos sob essa investigação. Então, a minha impressão é que, de fato, não houve um esforço
grande, né, necessário, eu diria, né, da parte do governo brasileiro. E o que nós podemos conseguir é algum tipo de uma lista de isenções, né, que é o que o setor privado brasileiro está fazendo junto com o setor privado americano. Tentar aumentar essas isenções. Agora, Lucas, muito rapidamente, a gente tem só um minutinho, infelizmente, mas qual deveria ter sido a via de negociação do Brasil? Já que você diz que nós temos tarifas muito altas em alguns setores, automóveis, máquinas, equipamentos, embora o governo brasileiro repita sempre que a média é de 2,7% de tarifas aos produtos americanos. Explica essa contradição para a gente e como é que deveria ter sido a via de negociação, na sua opinião? Amanda, esse dado de 2,7%, ele já foi debatido várias vezes e eu venho reiteradamente dizendo que esse dado não é um dado falso, ele é um dado distorcido, porque você considera a chamada tarifa efetiva, que é a arrecadação das tarifas, né, sobre o valor importado. E essa média, esse valor, essa estatística, ela é viesada para baixo, né? Quando você cobra tarifas muito altas, por exemplo, sobre automóvel, que é 35%, a tendência é que você não compre nada, né, que tem tarifa muito alta dos Estados Unidos, como o próprio automóvel, e compre aquilo que tem tarifas mais baixas. Isso faz com que a média efetiva, né, com essa chamada tarifa efetiva, ela tenha um valor muito baixo, porque a gente só compra aquilo que tem tarifa baixa, né? Se a gente olhar a média simples, né, que não tem essa distorção, a nossa média tarifária em relação aos produtos americanos está acima de 12%. Né? Então esse é um dado realmente que não corresponde à realidade. Isso já foi dito várias vezes, mas o governo insiste. E o próprio governo americano já disse também que não concorda com esse dado e ele está correto no final das contas. O que o governo brasileiro poderia ter feito e que não fez? Se a gente olhar o que aconteceu com outros países, Japão, Coreia do Sul, Índia, a própria Europeia, o Reino Unido, a própria Argentina, eles abriram negociações com o governo americano. O que o governo americano espera é mais acesso ao mercado brasileiro. E não precisa ser só no etanol, não precisa ser em relação às big techs, aos meios de pagamentos. Tudo isso são temas, inclusive, que são fora, né, da normalidade da gente discutir comercial, né? São temas estranhos. Na verdade, o que os Estados Unidos quer com tudo isso é abrir negociações com o Brasil e fazer o Brasil, de alguma maneira, faça concessões unilaterais, aumente o acesso ao mercado de produtos americanos, ao mercado brasileiro, como foi feito com outros países. E aí eu acho que o governo brasileiro falhou, né? Porque ele se mantém numa posição maximalista, ele diz que não vai reduzir tarifa, porque se ele tiver que reduzir tarifa, ele vai ter que reduzir tarifa para o mundo inteiro, a chamada redução MFN, mas o governo americano não quer isso. O governo americano quer uma negociação bilateral, quer um acordo preferencial. E se for acordo preferencial, o governo brasileiro pode reduzir tarifa apenas para os Estados Unidos, como países fizeram, e infelizmente nós não seguimos essa rota. E só uma dúvida muito rápida, e ele pode fazer isso apesar de estar inserido no Mercosul? Ele pode fazer isso se ele utilizar alguns instrumentos do Mercosul, mas isso é um ponto importante, você tem razão, isso é polêmico, isso geraria polêmica, mas assim como a Argentina fez, o Brasil poderia fazer também, se assim, nós temos hoje uma lista de exceção de 150 linhas tarifárias. É bem verdade que reduzir tarifas na lista de exceção tem que ser MFN, mas não me parece que tenha sido essa a rota que a Argentina seguiu. Então, por que o Brasil não pode fazer o mesmo? Afinal de contas, né, estamos diante aí do maior mercado consumidor do mundo, da maior fonte de investimentos externos diretos, né, aqui no Brasil, e isso tudo eu entendo que poderia ser conversado com o próprio Mercosul. E eu diria até mais, por que não um acordo preferencial, até para evitar essa questão que você menciona corretamente, Amanda, de um acordo comercial entre o Mercosul e os Estados Unidos. Eu entendo que a Argentina teria esse apetite, o Paraguai teria esse apetite e o Uruguai também, mas o Brasil também não quis fazer esse tipo de coordenação e tenho certeza que se tivesse feito essa iniciativa, o sucesso estaria garantido. O Mercosul toparia ir junto com o Brasil fazer um acordo comercial preferencial com os Estados Unidos.